Fala pessoal, sou eu, Gabriel Oliveira, M.S. Sejam muito bem-vindos ao Podcap, o podcast do Cap Grapiúna. Podcap no ar, vamos juntos transformar. Podcap a brilhar, mudar o mundo sem parar. Estou hoje aqui recebendo a presença, pessoal, de uma pessoa maravilhosa, uma grande profissional, oftalmologista, que é a minha grande amiga de muitos e muitos anos. Eu não posso falar tanta coisa assim, questão de tempo, mas que é doutora Luciana. Boa tarde. Boa tarde, doutora. E aí, como é que a senhora está? Tudo bem, tudo ótimo. Nervosa. Mas as câmeras agora não existem. Ok, Já, combinado. tá certo? Combinado. Bate-papo. Fico muito feliz por a senhora ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Podemos começar? Podemos. Mas só um momento. Antes disso, pessoal, curta, comente e compartilhe aqui o nosso podcast. E o principal, se inscreva, vá no sininho de notificações, clique em todos, para toda vez que uma entrevista for publicada, você vai receber aí na hora exata. Tá certo? Doutora, antes disso, vamos fazer aqui uma audiodescrição, tá certo? Ok. Bem, pessoal, aqui eu estou com uma camisa verde escura, minha barba não está tão grande, bigode cavanhaque. Aqui no fundo nós temos uma cortina na cor vinho, 2 notebooks aqui, um para mim e outro para a doutora Luciana, um monitor aqui atrás e o principal, né, que para mim não pode faltar, o meu relógio para me deixar cada vez mais bonito. E, doutora Luciana, por favor. Bom, eu estou do lado esquerdo dele, direito dele. Sou parda, tenho cabelos cacheados um pouco abaixo do ombro. Estou com uma camiseta azul, que combina com a minha paleta. E não tenho maquiagem. O que mais que eu tenho que falar? A sua audiodescrição. Acho que sou. Também que é uma pessoa muito bonita. Obrigada. Maravilhosa. Bem, doutora Luciana, qual foi o motivo ou inspiração que a senhora teve para ingressar na carreira da oftalmologia? Então, eu nasci estrábica. Nasci com o olho desviado. Então, o médico que eu conhecia era o oftalmologista e eu queria ser igual a ele. Eu não tinha outros problemas de saúde, mas eu estava sempre no oftalmologista. Eu comecei a usar óculos muito pequenininha, usei tampão, todo aquele tratamento que o menino que tem estrabismo faz. Sim. Usei tampão, usei óculos, o grau era forte, não enxergava direito sem os óculos, tinha dificuldade na escola, tinha que sentar na frente dos lados, que era muito grande. Todas aquelas dificuldades da criança que usa óculos e que tem estrabismo e que tem tampão, eu tive. Então, o que eu conhecia, o médico que eu conhecia, na minha cabeça, era o oftalmologista. Então, eu não queria ser só médico, eu queria ser oftalmologista. Sim, esse foi o ponto inicial, né? Com 12 anos, eu já sabia que eu queria ser oftalmologista. Olha, que maravilha. Quantos anos já de carreira? Sem graça. 25. Ele faz isso comigo sempre, gente, porque eu conheço ele desde bebê, tá? Eu peguei ele no colo. Oh, nem tanto. Peguei você no colo com 4 meses. Nunca vou esquecer. Tá certo. Mas, desse tempo, desses 25 anos já de carreira, quais foram, assim, os principais, digamos que aventuras, né, coisas mais importantes que já aconteceram aí nessa sua carreira, durante todos esses anos? Na verdade, a importância para mim é ver vocês bem. Olha que importância maravilhosa. Eu peguei um bebê que ia ficar cego e hoje ele está aqui me entrevistando. Isso é uma aventura maravilhosa. E assim como você, foram vários outros, né? Isso é muito... o que compensa o nosso dia, é isso.
Tá aqui hoje é muito emocionante para mim. Ah, mais emocionante ainda é estar entrevistando a senhora, né? Quem imaginaria que depois de 25 Que anos... aquele bebezinho que eu peguei no colo estaria agora me entrevistando. É muito bom, muito legal. Tá certo. Eu sou capaz de chorar, viu? Vocês, por favor, perdoem. Sem problema. É a entrevista mais descontraída. É real, é real. A emoção é real. Tá muito verdadeira. A nossa história é bem real. No dia que esse bebê chegou para ser atendido, tinha uma médica que era assim, a top da catarata congênita no país. E, por causa de Deus, eu só posso pensar nisso, ela estava em Itabuna. E ela estava lá no hospital. E aí eu saí correndo com o bebezinho. Acode. Acode. E foi assim que começou a nossa história. Oh, meu Deus. Preparada? Vamos. Vamos para a segunda pergunta aqui. Peraí. Certo. Olha lá, pode ir. Existem vários tipos de doenças oftalmológicas, por exemplo, como a catarata, o glaucoma, a miopia. Qual seria assim a diferença entre essas doenças oftalmológicas? A diferença de uma para a outra? Vou começar pela catarata congênita, pode ser? À vontade. Dentro do olho, a gente tem uma lente natural de dentro. São duas lentes no olho. Vou te dar para você pegar, tá? Certo. Deixa eu botar São duas aqui. lentes no olho. A externa, que é a córnea, é como se fosse uma concha. Me dá sua mão. É como se fosse uma concha. Pega aí. É uma membrana fininha e transparente, que é uma das lentes que fica fora do olho, que você ouve assim. O transplante de córnea, essa é a única estrutura do olho que pode ser trocada. É a córnea. As outras estruturas não podem ser trocadas. Certo. Troca por outra córnea de uma outra pessoa. Então, Mas nesse caso a aí, outra lente... diga. mas nesse caso aí tem que ser compatível ou tanto faz? Não, a córnea não tem vasos. Ela é só uma membrana, então a córnea é tranquila, não tem essa coisa de compatibilidade não. A outra lente é o cristalino. Ela fica dentro do olho, me dá sua mão. Ela fica dentro do olho. Ela não é igual a uma concha, ela é igual a uma lente mesmo. Quando essa lente perde a transparência, chama catarata. E tem crianças que já nascem com essa lente sem transparência, ela é bem branca. Então, isso chama catarata congênita. Qual que é a conduta? Tira essa lente de dentro do olho e coloca uma lente artificial no lugar. Essa é a conduta de quando a pessoa tem catarata. Ou congênita ou senil, a conduta é essa. Isso é catarata. Glaucoma. O que é glaucoma? Dentro do olho tem umas câmaras e tem líquidos. E esses líquidos, tanto aqui na frente como aqui dentro, eles exercem uma pressão interna sobre o olho. E quando essa pressão aumenta, vai destruindo o nervo óptico, que é o que conduz a imagem do olho para o cérebro. Então, essa destruição do nervo óptico, a pessoa vai perdendo a visão. Geralmente com o aumento da pressão do olho. Existem outros glaucomas que não aumentam a pressão, mas o processo é o mesmo. Outra coisa importante que eu acho que deve ser muito falada, que chama ceratocone. O que é ceratocone? A córnea, ela é redondinha. Cada pessoa tem a sua curva de córnea. Ela pode ser mais curva, menos curva. E com o ceratocone, ela vai ficando muito curva. Assim. Vou te dar para você pegar. Muito curva. Muda a curva da córnea. E a visão vai... Olha a diferença dessa para essa. A curvatura. Parece um cone de trânsito. Aí chama cerato de córnea, cone. Ceratocone. Isso aí vai distorcendo a imagem. Às vezes uma lente de contato, às vezes só o óculos ajuda, às vezes uma lente de contato ajuda, às vezes tem que fazer um transplante de córnea. Certo. Então, nesse caso aí, tem essa
Digamos, essa diferença, né? Isso. Miopia. O que é miopia? A imagem, ela teoricamente era para ser formada bem no lugarzinho da retina, no fundo do olho. O olho míope, ele é um olho um pouquinho maior e a imagem não chega no lugar certo. O olho hipermétrope é um olho um pouquinho menor e a imagem passa do lugar certo. Então, é mais ou menos assim. Geralmente as pessoas dizem, é para longe, é para perto. Depende. É mais ou menos assim. Não tanto assim. A miopia e a hipermetropia, no caso. Que aí corrige com óculos. São coisas que precisa fazer cirurgia. Faz cirurgia de miopia e hipermetropia, mas é uma coisa mais estética, digamos assim. Certo. Tem a cura? De De todas a essas. catarata, cura com cirurgia. O glaucoma, a pessoa pode conviver com glaucoma enxergando bem, cuidando para o resto da vida. Não tem o risco da perda da visão. Se não cuidar, tem. Ah, sim. Se não cuidar, tem. O ceratocone, também se cuidar, pode viver bem tranquilo. E miopia e hipermetropia pode fazer cirurgia já quando são adultos. Tá certo. Nesse caso, a miopia tem, né? Tem cirurgia. Sim, a cirurgia. Mas o olho míope, que é um olho grande, que tem a retina fina, não vai deixar de ser míope, grande, fino por isso. Vai lapidar o grau na córnea e vai ficar sem grau e sem óculos. Mas é um olho que continua míope. Certo. Mas na questão do óculos, para essas três, a miopia, Hipermetropia, astigmatismo. isso, para essas aí, qual o que o óculos viria a ajudar? O óculos é como uma lente que põe na frente do olho com um poder de modificar a imagem que está borrada pelo grau do olho, pelo tamanho, pela deformação do olho. E o óculos vem com esse poder, uma lente a mais, digamos assim, de botar a imagem no ponto certinho onde a pessoa deveria enxergar. Sim, porque tem algumas pessoas mesmo que, infelizmente, não se dão bem com o óculos. Por vários motivos. Acham que o óculos não faz tanta diferença assim, Sim. mesmo com Mas ou aí sem. são pessoas, quando tem algum outro problema, que o óculos não resolve. Além da miopia, tem um glaucoma congênito. Além da miopia, tem uma baixa de visão por um problema na retina. E aí o óculos não vai melhorar a visão. Certo. Como a senhora falou aí da questão da baixa visão, o que seria? É ter pouca visão, o mínimo possível? Tem vários níveis, né? Tem a visão dita normal e tem a cegueira. Dentro desse espectro entre o normal e o escuro, tem vários níveis de visão. Tem um determinado limite que chama de baixa visão. Ou visão, antes era visão subnormal, e agora a gente chama de baixa visão. Tem um limite entre mais ou menos... Eu não gosto de dar percentual, porque percentual é muito difícil para mim, percentual é meio chute. Mas tem um limite entre mais ou menos, para as pessoas entenderem, entre mais ou menos 40%. A pior, aí já é um paciente de baixa visão. E tem um limite de cegueira, que a pessoa é legalmente cego, mesmo ainda enxergando alguma coisa. Mas, para a lei, é uma pessoa legalmente cega. Às vezes é um pouco até difícil. Difícil de explicar e difícil de entender. Isso. Nessa questão aí da porcentagem da visão. Por que eu não gosto de porcentagem? Porque não é só um número. A visão tem o campo de visão, que é a capacidade que a gente tem de olhar de frente e enxergar de laterais. A visão tem a visão de cores, tem a visão de contraste, tem muita coisa que vai variar de uma pessoa para outra para a gente dar um chute de 40%. Não gosto muito desse chute, não. Porque, às vezes, a visão da pessoa funciona melhor do que o tanto que ela enxerga. Sim, porque tem a base assim... digamos que uma pessoa com baixa visão tenha 5% da visão. Seria... Se ele enxerga as cores ou não enxerga as cores. Se tem uma visão de contraste ou não tem uma visão de contraste. Se é melhor de dia ou se é melhor de noite. Se o campo visual é bom ou se o campo visual é ruim. Esse 5% fica difícil de quantificar, entendeu? Sim, porque tem algumas pessoas mesmo que têm uma certa dificuldade, né? A questão da distância e o tamanho das coisas também. Eu mesmo sou um desses exemplos. Mas aproxima, ilumina e aí melhora. Isso,
E depende também do local. Sim. Da Depende. iluminação do local. Isso. Sim, sim. Isso. Sim. As coisas também não podem estar tão escuras como o exemplo da tela do celular, né? Porque tem muitas pessoas que não gostam da claridade do brilho do celular no máximo. Sim. É um exemplo, né? Sim. A maioria das pessoas baixa aquela luz da tela. Eu achava que era coisa de adolescente para economizar a bateria, né? Não? Que eu acho fim aquele negócio com a luz baixa. Acho horrível. Eu mesmo também não gosto. Doutora, uma curiosidade, né? Que muitas pessoas têm com relação a pessoa já nascer com a deficiência visual. Já nascer, por exemplo, com perda total. Isso varia de quê? Questão já genética de família? As causas disso. Isso. Para a Pode pessoa já ser. nascer com a deficiência visual. Tá. Pode ser, por exemplo, a mãe está grávida, tem uma infecção durante a gravidez. Na hora de formar esse olho, dá errado. Então, essa visão vai ficar prejudicada. Formar o olho, formar o cérebro, porque o olho, ele capta a imagem, o cérebro que enxerga. Então, nessa formação do ser humano, nessa formação da via óptica da área visual, dá errado por algum motivo lá que teve uma infecção e aí já vai nascer com a visão ruim, ou cegueira ou baixa visão. Ou pode acontecer também alguma mutação genética na hora que junta os genes do pai e da mãe, dá um erro também e pode acontecer por vários motivos de a visão ficar ruim também, uma neuropatia no nervo óptico ou na retina e aí não desenvolve uma boa visão. Certo. Nesse caso aí, Sim, eu falei casos que não vai ter cirurgia como a catarata ou glaucoma, entendeu? Que a Sim. pessoa vai ficar com a visão ruim para a vida. sim, tem a perda total, né? Uhum. Porque eu conheço pessoas que já nasceram com a perda total. Conheço algumas pessoas, tenho boa amizade. Não vou citar nomes, mas pessoas que a senhora também conhece. Sim. Mas eu conheço uma pessoa, eu tenho uma amiga, né, uma grande amiga, que ela perdeu a visão com 2 dias de vida, por causa de um erro médico. Isso aí causou digamos que um grande trauma na vida dela. Essa questão aí do erro médico teria uma certa gravidade, assim, a questão do isso aí é muito crescimento, difícil de julgar. na questão assim do crescimento, porque a pessoa não imagina, né? Ó, porque assim, ó, o bebê nasce, ele não enxerga tudo. Sim, Então, como é que sabe que perdeu a visão com 2 dias de vida? Já me intrigou, entendeu? Sim. Então, é difícil de eu julgar isso aí. não, histórias que vêm assim da família, né? Exato. Histórias Mas, que às vezes, as histórias que vêm da família não são as histórias reais e não são as verdades, né? sim, Então, às vezes, a pessoa também vai carregar traumas que poderia ter sido resolvido antes, lá na infância, com uma boa terapia. Entende o que eu estou falando? sim, E vai carregar traumas, às vezes, até desnecessários, digamos assim. tá certo. Mas perder a visão com 2 dias de vida é muito difícil de dizer que isso é... Muito difícil de julgar isso, porque o bebê nem enxerga ainda com 2 dias de vida. Certo, mas Enxerga vultos. sim, tem como eu falei da questão da pessoa que já nasce com a deficiência visual. Tem questão da baixa visão, tem a perda total. Como poderia diferenciar elas, fazer a diferença? Espera aí, pergunta de novo, me perdi. Tem a pessoa que nasce com a deficiência visual, correto? Tem algumas que nascem já com a baixa Depende da visão. causa. Isso, Entendi agora. a Depende da causa. causa. Ah, Depende sim. E depende da causa e depende de cada ser. Porque tem pessoas com atrofia óptica que já nasce com o nervo óptico atrofiado, o nervo vem pequenininho, o hipoplásico a gente chama, pequenininho. Tem pessoas que não vão enxergar nada, mas tem outros que vão enxergar um pouquinho, vão chegar numa visão daquela letra maior que a gente vê no projetor. Então, assim, depende muito da causa e de cada pessoa. Sim. E para uma pessoa assim, por exemplo, que tem a deficiência visual, passar assim por um médico com frequência, Sim. qual seria a base assim, de quanto em quanto Tá. tempo? Assim que nasce, o bebê deve fazer o teste do olhinho, que é para a gente procurar aquele reflexo vermelho da foto.
A cada ano o bebê deve ser levado ao médico. E durante a vida também, uma vez por ano. Isso sem ter problemas. Tendo problemas, às vezes a frequência tem que ser menor. Tá certo. E o que seria o teste do olhinho especificamente? É isso, a gente vai procurar lá no fundo do olho. Me dá isso a mão. Aqui é o globo ocular. O olho é uma bola. Peraí, deixa eu botar essa mão. O olho é uma bola. Pega com a outra. Pega com a outra. O olho é uma bola. Sim. Tá? De novo, o globo ocular aqui. Dentro do olho são várias camadas. Sim. Aqui. Dentro do olho, a camada interna mais fininha. Dentro do olho. Como se fosse o papel de parede do olho, não é nem a cortina, como se fosse o papel de parede da parede, é a retina. Então a retina, ela emite um reflexo vermelho na frente, na pupila, na menina do olho. E aí a gente olha com um aparelhinho e vê esse reflexo. E algumas mães levam o reflexo na foto, tem uma foto da pessoa e na íris está lá aquele reflexo vermelho bonito. Esse é o reflexo vermelho que a gente tem que encontrar quando o bebê nasce. Certo. Cada oftalmologista tem seu tipo de experiência, né? Sim. Específico. Alguns com crianças, outros com adultos e outros também já com idosos. Sim. Qual seria a experiência da senhora? É no geral ou tem uma específica? Não, por mexer com baixa visão, eu acabei mexendo muito com criança. E pelo fato da população estar envelhecendo muito mais do que antigamente. Antigamente, uma pessoa de 50 anos como eu era velha. Ih, entregou a idade. Agora eu já falo. Antigamente, uma pessoa de 50 anos era uma velha. Agora, uma pessoa de 50 anos é uma pessoa muito jovem. Sim. E as pessoas estão vivendo mais. E por estarem vivendo mais, estão perdendo um pouco mais a visão com a idade. Então, a gente acaba vendo muito idoso perdendo a visão, porque estão vivendo muito. Antes morria com 60 anos, não dava tempo da mácula degenerar. Agora a pessoa vai até 90, 100 anos, e aí a mácula não está aguentando, o olho não está aguentando. Então a gente acaba vendo muito idoso. Então meu marido diz que eu atendo de mamando a caducando. Atendo todas as idades, por causa da baixa visão. Sim. E quais seriam, digamos assim, os motivos para a pessoa ir perdendo a visão ao longo da vida? É falta de cuidado, falta de... Fora essas doenças que a gente já falou, Sim. o que a gente está vendo agora agora não, já há um tempo, nos idosos, se chama degeneração macular relacionada à idade. A área central do olho, da visão, onde recebe a imagem de centro, tipo o fundo do olho, vai envelhecendo. Vai ficando velho, como a gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando branco, a pele vai ficando enrugada, o fundo do olho também vai envelhecendo. Então, o que poderia fazer de cuidado? Alimentação, exercício físico, não fumar, não beber, toda essa coisa da saúde, que é importante para o olho também. A alimentação ajuda? O olho precisa de vitamina A, vitamina E, ômega 3, antioxidantes. O olho precisa disso tudo para viver, para ter 90 anos e enxergar. Ah, sim. Então, a alimentação é importante. Sim, sim. Porque tem muitas pessoas que, geralmente, elas perdem a visão através também de acidentes, Sim. pancadas, alguns, como a senhora citou, traumas, né? Isso não seria reversível, né? Não. Tem uma paciente que ela caiu da moto, ela estava no carona da moto, ela caiu para trás, ela bateu a cabeça no chão e ficou cega. Bicho. Com o olho lindo, ela chega toda maquiada, toda linda. O olho tá lá, você olha, não percebe, mas o cérebro não enxerga. Sim. Eu tenho exemplos mesmo, conheço uma pessoa, tanto que essa pessoa já foi até entrevistada aqui por nós, nossa grande amiga Fabi. Sim, Fabiana. Isso. Quem olha para aquela moça, ninguém fala que ela tem deficiência visual. Ela é maravilhosa. Isso, usa óculos. As aparências enganam, né? Ali, se eu não me engano, ela falou que ela teve a perda de visão através do glaucoma. Se eu não me engano, ela nasceu com glaucoma congênito. E qual seria a diferença do glaucoma normal para o glaucoma congênito? A criança já nasce com glaucoma.
É o glaucoma congênito. Ah, Veio sim. da gestação, veio da formação do olho dela. Ah, Nessa formação veio esse errinho e aí ela tem glaucoma congênito. O glaucoma que aparece com a idade adulta ou idoso é diferente. É a mesma coisa, mas é diferente. Ah, um vem de Já nasce nascimento. com. De O nas- outro vem, tá no gen, mas só vai aparecer lá adiante com a idade. Entendi agora. Agora ficou mais específico, porque eu tenho um outro amigo também. Mas que... é a mesma doença. Ah, é a mesma. Só muda Igual o nome, a né? catarata, é a mesma doença. Umas pessoas já nascem com, Só- outras vão ter só lá adiante com a idade. Só muda o nome, né? É, mais ou menos. Muda o nome e muda porque é num bebê, né? Eu tenho um amigo mesmo também, que ele é até aluno aqui do CAP, ele já foi aluno aqui do CAP, é Jean. Tanto que ele acredito, né, ele é um francês. O nosso colega lá no Golbol, ele usa óculos. Olhar pra ele, ninguém fala que ele tem. Ah, mas Ah, tem um monte de paciente assim. isso, ele a tem. deficiência não tá na cara da pessoa, né? Isso. Engraçado, né? Muitas pessoas que têm perda total usam óculos. Eu que enxergo um pouco não uso. Mas às vezes as pessoas usam óculos como se fosse um acessório, como se fosse Forma de um beleza. acalento, uma coisa para se acalmar, uma coisa para dar um suporte, às vezes até emocional. Fabiana, por exemplo, ela não tem grau naquele óculos. Vou falar de Fabiana porque você falou de Fabiana, né? A gente não Sim. pode falar dos pacientes, mas vou falar porque você falou de Fabiana e Fabiana é uma paciente amiga também. Ah, sim, é. Ela usa o óculos porque ela quer, não é porque o óculos faz ela enxergar melhor. Sim. Tem muitos adultos, inclusive, que enxergam tudo, mas ou é tímido, ou tem alguma questão emocional e bota um óculos para se sentir mais seguro. Isso é comum também. Tá certo. Nessa questão aí de óculos também, tem a questão do grau. Qual seria assim a diferença de um grau para o outro? Grau mais alto, grau mais baixo? Aí depende disso, do tamanho do olho. Tem olhinhos maiores, olhinhos menores, isso que vai determinar o grau. O olho é um pouquinho mais curvo na horizontal, então ele é um pouquinho mais curvo na vertical. Isso que vai variar o grau. O poder dessas duas lentes aqui que vai variar. Ah, tem essa diferença, né? É. Tá certo. Curiosidades assim que a pessoa nem imagina, né? Mas como a senhora falou agora há pouco, da questão da alimentação. O líquido também contribui, né? Muita Beber água. água, claro. Tudo que for regras de uma vida saudável, o olho agradece. Sim. Eu mesmo uso a lente intraocular. Minha mãe faço academia, né? Minha mãe já me falou várias vezes que na academia eu não posso ficar pegando muito peso, senão a minha lente pode sair. Pelo esforço da academia, não necessariamente. Não, Não, pode fazer sua academia. Não, na hora de levantar peso, puxar peso, essas coisas, não. ela fala que a minha lente pode sair do lugar. Não, geralmente sai com trauma. Ah, Por esforço, não. isso aí não atrapalha não, né? Não. Ah, sim, porque há um tempo atrás a senhora lembra, né, que eu infelizmente perdi a visão do meu olho, Lembro. do meu olho direito. E infelizmente não tem mais conserto, é só Lembro. como a senhora falou, né? Então, doutora, eu tenho uma pergunta, né, que vem, digamos, de longe. Eu estava comentando com uma pessoa na semana passada, com o meu ex-técnico de goalball, Leilson. Ele sempre está ligado aqui no podcast. Falei que a entrevista ia ser com um oftalmologista, que ia ser com a senhora. Ele me mandou uma pergunta com a curiosidade com referência aos colírios. Sim. Hoje em dia, o que o colírio contribui com a visão da pessoa? É questão de pressão, questão do grau no olho. Tá, então, colírio é um remédio como qualquer outro, um remédio de olho. Ele deve ser usado quando a pessoa tem necessidade de colírio. Grau, miopia, hipermetropia, não tem colírio, não adianta. Aí, quando a pessoa tem glaucoma, o que é o glaucoma? Ele aumenta a pressão do olho. Então, usa um colírio para baixar a pressão do olho. Então, as pessoas que têm glaucoma geralmente usam colírio para toda a vida.
Catarata. Catarata é a lente de dentro do olho que envelheceu. Não tem colírio para isso, não vai adiantar. O que hoje em dia a gente tem prescrito até bastante são colírios de lágrimas artificiais. Por quê? Porque os olhos estão o tempo todo nas telas. A pessoa trabalha no computador o dia inteiro. Aí chega em casa, descansa como? No celular. Então, o olho não está preparado para isso. O olho precisa de um descanso e não está tendo. Então, a gente tem prescrito mais colírios de lágrimas artificiais por isso. E qual é a diferença do colírio de lágrima artificial para o normal? Para a lágrima normal é a composição. Ah, sim. A pessoa produz sua lágrima, mas precisa do piscar o tempo todo para renovar a lágrima. E a atenção que a gente tem dado às telas não pisca tanto como deveria. E isso vai ressecando o olho. Certo. Para o uso do colírio é apenas com receita, né? Só com sim. o passar do Inclusive, médico. colírios que têm corticoide, por exemplo, tem muitos surtos de conjuntivite, por exemplo, que a pessoa vai na farmácia e pede um colírio. Ah, me dê um colírio. Geralmente, eles dão colírio de corticoide. Colírio de corticoide é contraindicado em alguns tipos de conjuntivite e colírio de corticoide não deve ser usado a vida inteira quando você acha que deve, porque ele pode causar o aumento da pressão e ele pode causar catarata. Eu já peguei paciente com glaucoma por causa do uso de um colírio errado a vida inteira. Sem a autorização do médico. Sem ninguém ter prescrito. Então, ela usa por conta própria. Então, uma vez prescreveram e disseram assim, é para usar por 5 dias, para usar por 10 dias. Aí o olho ficou vermelho lá qualquer outro dia, continua usando aquele mesmo colírio de corticoide. Vai na farmácia e compra, vai na farmácia e compra, e vai danificando o nervo e faz catarata mais cedo. Então, é perigoso usar colírio sem que o médico tenha passado. É complicado. A pessoa pensa que pode cuidar da visão por conta própria, não procura o E às médico. vezes acha que não faz mal nenhum. Então eu estou usando e está melhorando o meu problema aqui, o meu vermelho da hora, e aí continua usando. E isso não é bom. É porque coisa de momento, não é fixa, né? Exato. Geralmente na receita vem escrito por tantos dias, então vem escrito uso contínuo. Cada hora, né? Exato. Mas vem escrito assim, geralmente quando é corticoide, por exemplo, vai usar por tantos dias, 5 dias, 10 dias, 30 dias. Aí parou, ali não é mais para você usar por sua conta. E se eu não me engano, a conjuntivite, ela tem cura, né? A doença. Conjuntivite é uma inflamação das camadinhas externas aqui. Ó. Tem a parte branca do olho, bem aqui. Tem a parte branca do olho, tem a córnea, vou tirar. Tem a córnea, que é essa lente, e nas laterais do globo, tanto em cima, das laterais como em cima e embaixo, tem uma parte branca, chama esclera. A esclera ela é forrada por fora por uma membraninha muito fininha que chama conjuntiva, que é cheia de veias. O que é a conjuntivite? É a inflamação dessa conjuntiva. Olha. E aí cura com colírio. Certo. Tem de vários tipos. Ela pode ser por bactéria, ela pode ser por vírus, ela pode ser por fungos, ela pode ser por químico, alguma coisa que caiu no olho. Tudo é conjuntivite, mas tem de vários tipos e várias causas e vários tratamentos. Certo, mas com a conjuntivite pode avançar para uma doença mais grave? Pode. Às vezes tem conjuntivites que podem vir com problema, com inflamação na córnea também, que faz ceratoconjuntivite. É outra coisa que também tem que ter cuidado de não usar colírio por conta própria, nem por conta da farmácia sem ir ao oftalmologista. Certo, porque tem algumas pessoas mesmo, como a senhora falou, que tem a cabeça dura e vai na farmácia sem autorização. E essas coisas não podem ser compradas sem a receita. Não deve. Deve ser comprada depois que o olho foi examinado. Quais seriam os nomes assim dos colírios para as pessoas? Cada doença assim é referente à catarata, a miopia, o glaucoma. Não, tem várias drogas para vários necessidades. As drogas tem os nomes comerciais e tem os nomes das drogas. Não tem um nome específico assim que eu vou ficar falando aqui, cada um serve para cada coisa, entendeu? Não dá. Sim, sim. Tem várias formas diferentes, porque digamos que nem todo mundo é igual, né? Lágrima artificial deve ter umas 50. Imagina glaucoma e corticoides. Tem vários nomes e vários tipos. Com o avanço da tecnologia, da ciência, hoje em dia, é possível que a pessoa venha a recuperar a visão?
Olha, eu não duvido não, acho que está evoluindo bem legal, viu? Estão pesquisando muita coisa e eu não posso duvidar não. Acho que para o futuro, a chance sim. É, porque muitas pessoas falam, né, esse avanço da ciência, a tecnologia, isso seria, digamos que, maravilhoso, mas tem algumas pessoas que já estão acostumadas e não fazem nem questão, né? Sim, porque já, por exemplo, quem já nasceu sem a visão é muito mais adaptado do que quem enxergou a vida inteira e vai perdendo a visão. É bem diferente. A pessoa tem a ideia das coisas do mundo ao seu redor pelo que sente, né? Pelas mãos, pelo olfato, né? Diferente de quem enxergou tudo e perdeu a visão. É bem diferente. Porque, A aceitação, inclusive. sim. E como a senhora falou agora há pouco, com relação ao bullying, né? Que o aluno pode ter na escola, a pessoa com deficiência pode ter na escola. As pessoas ainda não aprenderam a respeitar os outros, né? Né? Mas eu Infelizmente. acho que está melhorando. Na minha opinião? Na minha. Ah, sim. Ah, Na sua não, porque você sabe que você sofre. eu sofri, né? Porque já são alguns anos já Mas que... hoje em dia você tem outra cabeça em relação a isso, né? Sim, sim. É diferente. É Sim. diferente da criança. Hoje, naquela época era adolescente. Mais amadurecido. Agora já estou bem mais avançado, graças a Deus. Tem vários motivos hoje em dia para a perda da visão. Qual seria, digamos assim, o mais específico, né? O mais tradicional? Mais Na- comum, Isso, mais comum, né? Na palavra correta. ou a principal causa de cegueira irreversível, na verdade, é a diabetes. A catarata, que é a mais comum e maior, é reversível com a cirurgia. A pessoa volta a enxergar. Então, a catarata não é o problema maior é a diabetes. É exatamente a história das pessoas não se cuidarem. Mas o que é que a diabetes afetaria tanto assim na Porque questão da visão, da a visão da diabetes pessoa? ela afeta os vasos mais fininhos do corpo. Primeiro, ela afeta os vasos mais fininhos do corpo. Como se o sangue não se aguentasse dentro do vaso, das veias, e ele extrapola. E aí sangra. Sangra dentro do olho da mão. Da mão, sua mão. Ah, sim. A retina, que é a camadinha interna do olho, é cheia de vasos. Sangra os vasos, o sangue sai dos vasos e fica dentro do olho aqui, nadando, bagunçando aqui, ó, e baixa a visão. Ah, Então, a gente chama retinopatia diabética, doença da retina por causa do diabetes. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. é porque tem muitas pessoas, né? Tá sempre nas redes sociais, televisão, falando que perderam a visão através da diabetes. Então, nesse caso, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa não cuidar da glicemia, se a pessoa não cuidar das formas saudáveis de viver, alimentação, exercício físico, usar a medicação corretamente, estar no médico sempre, o sangue vai sair dos vasinhos mais fininhos do corpo. Aí você ouve assim, o diabético perdeu o dedo. Lá nas extremidades são os vasinhos mais fininhos, no rim, no olho, no cérebro, no coração. Aí tem um infarto no coração, tem um derrame no cérebro, que é um AVC, tem um derrame dentro do olho, que é uma hemorragia na retina. E se não cuidar, perde a visão. Perde a visão, vai para a máquina de hemodiálise. Tá certo. Como a senhora falou no início do nosso bate-papo, que já nasceu com um pequeno problema de visão. Sofri muito bullying, é essa a pergunta. Isso, correto? Sofri muito bullying. Isso. Teve algum tipo de superação assim na sua época de escola, na faculdade? Sendo muito... Vou te falar uma coisa muito pessoal. Passando aqui para o nosso público. Né? Mas é muito pessoal mesmo. Sofri muito bullying, mas eu dizia, eu vou estudar e eu vou ser melhor que eles todos. Era o que eu pensava. Maravilha. É um incentivo, né? A pessoa Era o não... que eu pensava. Não me deixava abater por eu era muito tímida. E na adolescência, acho que isso melhorou. E não sei lhe dizer como, porque também não fiz terapia, no meu tempo não tinha isso.
E fiquei desaforada. Cheguei o período de ficar desaforada. Agora não, agora eu tô amadurecida, agora eu já tô velha. Não tem muita coisa, não. E olha que ela não gosta de falar esse negócio de idade. Não, agora eu já assumi os 50. Mas eu acho que o bullying depende muito de quem recebe. A pessoa escutar, Muito de né? quem recebe. Quem recebe tem que estar meio forte, meio preparado para, sei lá, não ligar, não seguir em frente, não se importar. Porque se você se importar demais e entrar demais nisso, aí vira um problema. Certo. E na sua família, teve casos de pessoas com problema de visão? Tem casos de miopia alta, de estrabismo tem, glaucoma tem, na minha família tem, minha avó tinha glaucoma. Nada, agora que eu me lembre só. Ah, então... Catarata, porque tá todo mundo ficando velho. Ah, tá certo, porque essas coisas aí vêm geralmente da família, né? Ou como uma infecção, como a senhora havia dito. Sim, sim. É, mas é dessa forma. Infelizmente que a pessoa pode ter a perda da visão, infelizmente, né? E pode viver, e pode estudar, e pode trabalhar, e pode ser feliz. Com certeza, porque tem muitas pessoas que se sentem isoladas, porque perdeu a visão. O mundo acabou, não. O Eu mundo não sou mais acabou. ninguém. Não, o mundo não acabou. Terapia, psicólogo, que aí ajuda muito. Isso mesmo. Tanto que no seu trabalho, será, se eu não me engano, faz parte da FURC, né? Sim. E lá na FURC, há um tempo atrás, não sei se a senhora continua fazendo as consultas a cada 3 meses, correto? Agora cada mês. Todo mês temos consultas. Uma vez por mês agora, né? Excelente. Inclusive, falando aí, né, da FURC, o que seria a FURC? A Fundação Regina Cunha, a gente trabalha com pacientes cegos e de baixa visão, de todas as idades. A gente tem o atendimento médico, que é o meu, e a gente tem uma equipe multidisciplinar para reabilitar essas pessoas. Tem psicólogo, tem pedagogo, fisioterapeuta, se for para criança, fisioterapeutas, pedagogo, se for para adulto, psicólogo. A gente está precisando de alguém que ensine a andar de bengala, que chama Orientação e Mobilidade. E não está tendo, eu acho que não está tendo na cidade. Já estamos tentando esse curso aí para os professores em Salvador, mas está difícil. Estamos tentando, mas está difícil. Então, é isso. A Fundação faz esse atendimento para as pessoas cegas e de baixa visão. Ah, certo. A sua especialidade, questão do tratamento lá na FURC, Baixa visão. É baixa visão, né? Nesse caso aí, o que seria a FURC? Onde é que funciona atualmente? Como é que é o trabalho lá? A fundação funciona dentro do DEORC. A gente faz um atendimento mensal e os terapeutas atendem semanal. Eu não vou ter o número do telefone agora, mas tem o Instagram da Fundação Regina Cunha e pode entrar em contato, que o atendimento é gratuito e elas respondem no Instagram. Certo, é aqui em Itabuna, né? Aqui em Itabuna. Endereço? Lá no hospital, dentro do Hospital de Olhos Rui Cunha, DEORC. Ah, tá certo. Já participei ali da FURC. O número do telefone tem na página do Instagram, perdoem, agora eu não sei de cor. Sem problema, eu não sei nem o meu de cor. Sem problema, mas indo lá no Instagram, nas redes sociais, é mais fácil da pessoa conhecer melhor a FURC, Sim, né? Fundação Regina Cunha, FURC, F-U-R-C. Isso, que tem algumas pessoas que confundem, né? Trocam o C pelo K. Sim. Há quanto tempo você trabalha lá na FURC? Ai, meu Deus, acho que foi desde 2010, não me lembro. Não lembro mais. Tem muito tempo. É porque teve um momento que parou, aí voltou, aí depois parou de novo, agora voltamos. Ah, sim. Já são muitos anos, não lembro agora. O vai e vem, né? Tem o vai e vem. Não me lembro agora. A única sugestão, a única opinião que eu tenho nesse caso, eu cheguei lá em 2014, a senhora já estava, né?
Pronto, isso é uma boa data. Deve ter sido 2013, então. Sim, e eu estou vendo aqui também que a senhora trouxe aqui esses objetos aqui, né? O nome deles É um olho esquemático, como se fosse uma maquete de um olho. são, é, tipo, que exemplos, né? Como a senhora mostrou aqui. As estruturas do olho, da anatomia do olho. Certo, certo. Ok. E nessa relação aí da baixa visão, tem a base assim, questão de porcentagem, de quantas pessoas, pelo menos aqui no Brasil, teria esse problema? De baixa visão? Isso. Tem um percentual, Gabriel, que agora você me apertou. Tem, que agora você me apertou. A minha cabeça não vai saber de cor. Agora eu não vou saber te falar. Mas tem pesquisado, tem isso em pesquisa já. Tem uma... A classe oftalmológica pensante tem trabalhado muito nisso, tem tentado melhorar muito. Porque, assim, no sul, no sudeste, que é geralmente São Paulo, é tudo mais fácil, mais acessível. No norte, no nordeste, é tudo mais difícil. Então, eles têm também até ONGs europeias trabalhando nisso também, ajudando nisso, com equipamentos, com formação dos médicos, existe esse trabalho. É de formiguinha, mas ele existe. Com o tempo tem melhorado muito esse atendimento e esse acesso das pessoas de baixa visão ao médico. Certo. E a reabilitação, né, que é o mais importante. Tá certo. Na questão dos exames, que a senhora passa, as pessoas que a senhora atende, a senhora é apenas médica ou também já fez cirurgias? Já contribuiu com cirurgias? Se eu já fiz cirurgia em mim? Não, se a senhora já contribuiu fazendo cirurgias. Ah, tá. Só na época de estágio de residência, que estava... Na época de aprender a ser oftalmologista, eu vi que não era para mim ser cirurgiã. Ah, sim, sim. Não gostei. Ficou só na sala mesmo, né? Só no consultório. Só no consultório. É. Tá certo. Mas tá aí, pessoal. Esse bate-papo com a doutora Luciana está sendo muito interessante. E no início eu perguntei sobre seu tempo de carreira, sua história, essas coisas. Agora é com a senhora. Conta um pouco aí sobre toda essa sua trajetória, sobre todos esses anos que a senhora tem na oftalmologia. Bom, eu sou de Itabuna, eu voltei para Itabuna depois da faculdade e estou aí nesses 25 anos nessa batalha, nesse caminho, que é um caminho que eu gosto, me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. Não acho um trabalho difícil, nem árduo, nem duro, não tive muitas dificuldades, graças a Deus. Não tenho nada para reclamar em relação ao que eu vivo e ao que eu gosto, graças a Deus está tudo bem. E quero continuar aí, pelo menos mais uns 25 anos. Com certeza, se Deus quiser. Vou aguentar, com 75 e lá, inteira. Se Deus quiser. E a faculdade da senhora durou quanto tempo? São 6 anos para fazer oftalmologia. São 6 anos de medicina, mais 3 anos de oftalmologia. E hoje em dia a gente já faz outras subespecializações, que tem umas que duram 3 anos também. Tem 2 anos, tem 1 ano, 3 anos. Você quer se especializar em retina, você quer se especializar em glaucoma, você quer se especializar em fazer cirurgia de cataratas, você quer fazer oftalmopediatria, baixa visão, mais 1 ano ou 2 aí. Isso. E nessa parte da retina, ela seria a questão do que mesmo, mais ou menos? Que a tem retina, tem muitas pessoas que se confundem. Ele não é um olho separado do corpo. O olho vai junto em um monte de doença que o corpo tem. O olho vai junto. Então, geralmente, esses achados das doenças, esses sinais e sintomas que a gente encontra das doenças, acontecem na retina. Com isquemia, que é falta do sangue chegar no lugar certo, levar o oxigênio para o lugar certo. Com derrame, que é quando o sangue extravasa do vaso. Várias doenças podem fazer isso, tanto infecciosas como reumatológicas, como doenças inflamatórias, várias doenças, diabetes, pressão alta, pode sangrar dentro do olho. Então, a retina é bem importante para o corpo de uma forma geral. A retina não, o olho todo. Sim, porque tem algumas pessoas mesmo, né, que tem o deslocamento de retina, né?
descolamento da retina. Se ela é... Todo mundo fala deslocar, mas não é descolar. Ela é uma das camadas do globo, a mais interna, e ela se solta das outras. Então, ela se descola das camadas do olho. Entende? Sim. Então, é um descolamento da retina. Todo mundo fala deslocar, mas é descolar. E, na verdade, ela está saindo do local, então pode ser também. Não é errado, não. Sim. É só uma palavra melhor de entender. Entendi. Pode acontecer de maneira espontânea. Tem famílias que têm descolamento de retina espontâneo. Do nada, descola. Baixa a visão, tem que correr para o médico. Ixi. Pode acontecer por trauma ou pode acontecer por outras doenças, como a diabetes. Sim. Como a senhora citou aqui. E faz uma cirurgia que, tipo, aperta o olho por fora e injeta com uma faixinha específica para isso e injeta dentro do olho o gás, o óleo de silicone para a retina poder empurrar e voltar para o lugar. Nossa. Aí é bem mais complexo. Com certeza. Essa daí essa é a novidade para você, tá vendo? Essa é. Essa daí eu não imaginava. Mas tem. Porque tem algumas pessoas que tem esse problema, né? Baixa visão porque descolou a retina e não fez uma cirurgia para colar, né? Isso. Eu conheço. Se não fizer a cirurgia e ela descolar toda e perde a visão mesmo. Nesse caso, através de pancada, né? Como a senhora Sim. falou. Quando tem aquele incômodozinho, por exemplo, cai um cisco no olho. Melhor conselho, não bote a mão. Não? Não. E é o que eu faço. Não bote a mão. Porque a mão, quando você vai esfregando, cai um cisco no olho, ele está preso, digamos, embaixo da pálpebra. Toda vez que você vai fazendo isso aqui, vai arranhando. Ó. Você fecha a mão e bota no olho. E você vai de um lado para o outro, vai arranhando e machucando. Então, o melhor conselho, não bote a mão. Quer fazer alguma coisa que possa ajudar, bota o olho debaixo da água. É o que deve ser feito, né? Sem coçar e sem apertar. Ixi. Se tem uma pessoa que tiver, por exemplo... Todo mundo bota a mão e empurra, e coça, e esfrega, e piora tudo. Machuca a córnea, arranha, é um horror, incha a pálpebra. É o que muitas pessoas fazem e nem imagina, né? Que está fazendo errado, né? Isso. E nem é assim, é a mão suja, mesmo limpa, não é para botar no olho. O ceratocone, por exemplo, que eu estava falando que a córnea vai empenando e virando um cone, esse ato de coçar o olho, fecha a mão e bota no olho e coça. Muita gente faz isso. É perigosíssimo. Vai empenando a córnea. O olho não foi feito para ser coçado. Certo. Nem com mão limpa, nem com mão suja. E tem também, como a senhora falou, da questão de água. Eu vou ser sincero, né? Esses dias eu estava viajando e tomei um banhozinho de piscina. E sempre mergulhando de olhos abertos. Pra quê? Entrando água com cloro da piscina, né? No olho. Isso seria bactéria, causaria infecção? Pode pegar conjuntivite, né? Não é uma boa, não. Tem que ter cuidado. Até o próprio cloro, pode fazer uma conjuntivite química. Uma irritação, entende? Sim. Essas coisas aí, essas curiosidades. Todo mundo precisava saber. Isso. Eu mesmo, essa parte de coçar o olho. É importantíssimo não coçar os olhos. Nem imaginava. E para a pessoa, por exemplo, que esteja distante assim da água, faz sem pensar, né? Ver o que tá mais... É reflexo. É reflexo. A mão vai logo pro olho. Penso que vai estar negociando, vai estar fazendo bem. Isso, vai estar fazendo bem. Não, tá fazendo mal. Que eu mesmo... Tem pai que... Eu soprei o olho da criança, tinha um cisco no olho, eu soprei o olho. É o que aconteceu comigo. Não sopre o olho do seu filho, por favor. O que acontecia comigo. Não. Eu mesmo coloco um exemplo, lá no Goalball mesmo, quando eu tinha os treinos, eu estava nos treinos,
tem que usar o óculos. Eu não sei se a senhora conhece Sim, muito conheço. bem. Tem que ficar tudo tampado. Isso, tem que ficar tudo tampado. Às vezes batia aquela coceira assim no olho. Pensa aí. Não E pode. batia aquela agonia. Infelizmente, como o goalball é no chão, a mão toda hora vai e vem, vai e vem, vai e vem no chão. Que agonia que dava. Vontade de sair da quadra voando para lavar a mão e Não dá passar. tempo. Para poder lavar a mão e passar a mão no olho. Aí, Nem suja, nem lavada. né? Isso. Aí um colíriozinho de lágrima artificial é legal nesse momento. Certo. E o seria um E lubrificante? lubrificante, exato. Seria o lubrificante, né? Exato. É que agora, se eu voltar aos treinos, eu tenho que deixar um na mochila. Isso aí. Tá certo, doutora Luciana. Fico muito feliz mesmo por a senhora ter tirado o seu tempo para vir participar aqui do nosso podcast. Legal. Mas antes disso, dê aí a sua referência. Como posso marcar uma consulta, um exame Ah, tá. com a doutora Luciana? Eu trabalho na Clínica Mais Luz, @ Clínica Mais Luz no Instagram, e no Deork também, Deork, @ Deork. Endereço e Tá, telefone. telefone e endereço você me aperta, não sei não. Doutora, Clínica Mais Luz é na Félix Mendonça, em frente à praça que eu chamo de Praça do Cacau, não sei o nome, e o Deork na Rufo Galvão. tudo que é bom dura pouco, né, pessoal? Mas, doutora, por favor, suas considerações finais. Então, eu agradeço o convite, estou às ordens, se precisarem de mim para qualquer coisa, e estou sempre aí. Com fé em Deus, com mais 25 anos. Sinta-se à vontade. Quando a senhora quiser vir bater mais um papo com a gente, só entrar em contato. Legal. Tá certo? Legal. Passar cada vez mais curiosidades, porque tanta coisa que a senhora falou hoje que eu nem... Legal. Acaba surgindo mais dúvidas, né? Sim, eu nem imaginava. Legal. Essa parte de coçar o olho, que é a principal. Legal. Tá certo. Obrigada. Tá certo. Tá aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista, o nosso podcast de hoje com a doutora Luciana. Tá certo? Doutora Luciana Pinto de Carvalho, certo? Isso. Valeu, pessoal. Mas antes de encerrar, eu peço que você curta, comente e compartilhe aqui o nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e clique no sininho de notificações em todos. Valeu? Podcast, até a próxima! Podcast.